Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que a paz de Cristo esteja sobre você. Que o amor de Deus, a presença de Deus renove a sua vida. Que neste dia e nesta semana toda o Espírito Santo esteja aí guiando os seus passos, o seu dia a dia, em nome de Jesus. Gostaria de meditar com você hoje no capítulo número 14 da Carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 14. O apóstolo vai continuar falando sobre os dons que vêm da parte de Deus para a igreja. E nós já vimos que no capítulo 12 e no capítulo 13 ele já veio falando sobre os dons. Falou sobre os diversos tipos de dons e que é o mesmo Espírito, o Espírito Santo, que concede os dons às pessoas, a fim de que todos completem o corpo de Cristo. E assim a igreja, como um corpo vivo, que tem diferentes funções, tem também diferentes dons, e isso é bom, porque os dons eles servem para manifestar e ministrar aquilo que vem do coração de Deus à igreja. Porém, agora no capítulo 14, ele vai falar sobre algumas coisas importantes, principalmente sobre a ordem do culto. Quando nós nos reunimos para cultuar a Deus, é muito perigoso que a nossa carne que eu digo aqui são os desejos e intenções da nossa natureza humana, se levantem e tentem tomar o centro da reunião. O que é isso? Muitas vezes as pessoas querem usar este momento para, de certa forma, se mostrar, ou se aparecer, ou mostrar os seus dons, mostrar os seus talentos, e não é este o objetivo do culto. O culto tem o objetivo de adorar a Deus, de adorarmos a Deus e de sermos edificados pela palavra de Deus. E a igreja de Corinto, ela era uma igreja que estava extremamente valorizando e focada no dom de línguas, de falar em línguas estranhas, o que nós chamamos de línguas de anjos ou glossolalia, que é uma manifestação de um dos dons de Deus. Este dom de falar em línguas, quando não há interpretação, o próprio apóstolo vai deixar bem claro aqui que ele serve apenas para edificação pessoal, pois o meu espírito fala com o Espírito de Deus. Então, este dom não deve ter a primazia no culto, porque ele mesmo vai dizer que se todos falarem em língua, ninguém vai entender nada. Então ele começa o capítulo falando sobre o dom que é mais útil dentro da igreja e que todos deveriam procurar, que é o dom de profecia. E aqui profecia, queridos, não tem a ver com uma ideia equivocada que as pessoas têm de que profecia é adivinhar o futuro. O profeta nada mais é que alguém que fala em nome de Deus, que profere, que ensina. Então, a profecia muitas vezes é o ensino da própria palavra de Deus. A profecia é quando Deus te inspira numa palavra, te dá revelação numa palavra. A profecia é quando Deus dá uma direção para a igreja. É quando Deus, pelo seu Espírito, fala aos corações. Então você profere a palavra de Deus, você se torna a boca de Deus. Assim, o pregador, ele é um profeta, porque ele está trazendo algo que vem da boca de Deus. É claro, se ele está conectado com Deus, se ele não é apenas um coaching. Coaching é uma palavra um pouco aí da moda, né? Da ideia de treinador, aquele que está motivando as pessoas. O pregador não é motivador. Pregador da palavra de Deus, dentro da direção do Espírito Santo. Ele é uma pessoa, inclusive, que muitas vezes vai trazer uma palavra que vai decepcionar as pessoas. Porque elas talvez achando que estão indo no caminho certo, Deus vai mostrar que não estão indo. E a palavra profética muitas vezes é uma palavra de chamar a atenção contra o pecado, contra o erro. Então ele começa o capítulo 14, versículo 1, dizendo assim: sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, mas fala a Deus, visto que ninguém o entende,
e em espírito está falando mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. E o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu queria que todos vocês falassem em outras línguas, muito mais, porém, do que profetizassem, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outra língua, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados como a flauta e a cítara, quando emitem sons, se não derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois também se a trombeta der um som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que vocês dizem? Porque estareis como se falassem ao ar. Ou há dúvida? Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vocês, visto que desejam os dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala outra língua deve orar para que possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a minha mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a minha mente. Se tu bendizeres apenas em espírito, como dirá o indulto, aquele que não conhece, o amém após a tua ação de graças, visto que não entende o que tu estás dizendo? Porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Eu dou graças a Deus porque eu falo em línguas mais do que todos vocês. Contudo, eu prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento, para instruir a outros, do que falar 10.000 palavras em outra língua. Olha só, queridos. Então, aqui, Paulo está falando, deixando claro que no culto, na igreja, a finalidade principal da nossa reunião, além de render graças a Deus, além de adorar ao Senhor, é a mútua edificação. Quando nós nos reunimos, o principal propósito é nós aprendermos mais de Deus, sermos ensinados, consolados, corrigidos. E isso só vai acontecer se o culto for dentro de uma comunicação razoável em que todos possam compreender a palavra. Por isso nós devemos cuidar para que a nossa carne não assuma a frente e para que as nossas emoções não assumam a frente, para que a gente possa sempre, guiados pelo Espírito Santo, tendo moderação, fazer com que todas as coisas aconteçam de uma forma agradável, de uma forma digna da presença de Deus. Como ele está falando aqui, o dom de línguas ele é um dom interessante. E ele é importante para a edificação pessoal. Quando eu falo em línguas, o meu espírito fala com o Espírito de Deus. E eu recebo de Deus palavras, mas se eu não pedir a Deus a revelação, eu nem mesmo sei o que eu estou falando. Então,
o dom de línguas, ele é um dom verdadeiro. Vem da parte de Deus. Mas esse dom de línguas, desta língua estranha, desta língua sem a interpretação, ela apenas serve para edificação pessoal no momento de oração solitário. Quando eu estou em casa, ou quando eu estou orando, falando com Deus em secreto. Porém, quando eu falo em profecia, quando eu falo a palavra de Deus, quando eu oro e prego conforme o que está na Bíblia, de uma forma compreensível, eu estou abençoando o meu próximo, eu estou abençoando aqueles que estão perto de mim. E isso é importante. É importante a gente entender que o dom de línguas na Bíblia, na verdade, apresenta 3 tipos de dom de línguas, né? E é importante a gente entender isso. Primeiro, tem quando nós falamos línguas estrangeiras, e esse é um dom dado a missionários. É o que se apresentou em Atos capítulo 3, quando a igreja foi cheia do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de outros povos. E os povos estrangeiros reconheciam a pregação. E esse dom Deus concede muitas vezes a missionários, a pessoas que estão anunciando o evangelho a povos estranhos, para que possam se comunicar. O segundo é esse que eu falei, a língua para edificação pessoal, é falar em mistério, a língua de anjos. E o terceiro é quando Deus dá uma profecia em línguas. Então Deus dá uma palavra profética numa língua estranha, mas Deus também na mesma hora provê um intérprete que vai interpretar, e esse intérprete na hora começa a entender o que Deus está falando em mistério e ele interpreta. Então essas 3 manifestações aparecem no Novo Testamento, e hoje eu não vou conseguir pegar aqui as referências, senão a gente iria muito longe, mas só para você entender que esse dom é um dom verdadeiro, é um dom legítimo, e é um dom para edificação também, pessoal, mas que a primazia no culto não deve ser nenhum tipo de manifestação emocional ou qualquer tipo de, digamos assim, esquisitice. O próprio Paulo chega a nos dizer, se entrar uma pessoa que não conhece a Deus na igreja e estiverem todos falando, cada um numa língua diferente, essa pessoa vai pensar, estão loucos, estão bêbados, e não será edificado. Daí ele diz, mas se alguém tiver uma revelação, e esta pessoa começar a falar, e começar a revelar o coração daquele homem, ele dirá, Deus está aqui. Então ele mostra a diferença de um dom que é para a minha edificação quando ele é usado no momento errado, né, que seria no culto público, né, gerou uma bagunça, entre aspas. E por outro lado, um dom útil, ali a palavra de revelação, a palavra de conhecimento, quando Deus dá a conhecer um segredo oculto do coração, para que a pessoa creia e para que ela seja corrigida, ensinada, orientada, fortalecida. E esse dom também é um dom que vem de Deus. Amém? Que tudo seja feito em equilíbrio na nossa vida espiritual, guiados pelo Espírito Santo. Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor é Deus de equilíbrio. Obrigado porque o Senhor deseja nos edificar, nos abençoar, nos ensinar. Eu quero pedir que o teu povo, Senhor, busque viver esse padrão mais elevado, que não sejamos guiados pela nossa carne no culto. Que ninguém busque na igreja, quando nos reunimos, ficar se expondo, ou aparecendo, ou mostrando ser melhor que ninguém. Pelo contrário, que possamos com humildade acatar e receber a tua palavra. Com humildade te adorarmos juntos. Não importa quem está lá na frente cantando, o culto é quando todos nós cantamos. Não importa quem está lá na frente proferindo a palavra vem ao coração de todos nós. Que assim, Senhor, possamos honrar a tua presença e nos reunirmos com um coração sincero, não buscando nada senão a tua própria presença. É o que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. E eu peço, Senhor, que essa pessoa que não está indo à igreja, essa pessoa que não está participando das reuniões do teu povo, que ela se arrependa. Se arrependa do egoísmo, se arrependa de dar desculpas e que procure uma igreja. Que comece a congregar, que volte a congregar, a se reunir e a aprender da importância da comunhão. Que ali o Senhor manifesta a tua bênção. Eu peço isso, Pai, em nome de Jesus. Tem misericórdia do Brasil, Senhor, onde tantas pessoas estão fora da igreja. Tem misericórdia, Senhor. Eu peço, Senhor, levanta nessa geração
novamente, Senhor, um desejo de estar com os irmãos. Eu peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Até amanhã. Compartilhe o devocional.